Boa noite, o pessoal está entrando muito bem. Hoje a gente vai começar aí uma série de lives onde eu vou receber convidados. A minha primeira convidada hoje é a Mônica Ferrari. A ideia dessas lives é mostrar a história de mulheres que encontraram a sua linha de chegada a partir da pandemia, né? Então a gente vai conversar aí com a Mônica e a Mônica vai contar pra gente a trajetória dela, né? Mônica tem uma história aí de professora, pedagoga e ela buscou uma linha de chegada aí durante a pandemia. Para quem não conhece, eu vou mostrar para vocês. Eu sou autora do livro Seis Corridas, né? Corri as 6 maiores maratonas do mundo e conto essa história de superação no livro As Seis Corridas. Nesse livro eu conto o meu processo de cruzar linhas de chegada. E aqui a ideia é mostrar a história de mulheres que se encontraram e encontraram as suas linhas de chegada durante o processo da pandemia, né? Então estamos esperando aí a Mônica e ela já deve estar entrando, né? A Mônica é a primeira live dela, então ela vai estar estreando aqui com a gente esse bate-papo e daqui a pouquinho ela já está chegando aí, né? Tô vendo muita gente legal entrar. A Paulinha, obrigada, Paulinha. A Rô tá entrando. Não vou dar spoiler, mas a Rô vai ser uma das nossas convidadas. A Lau entrando aí também vai ser uma das nossas convidadas. Mulheres aí de fibra que encontraram a sua linha de chegada aí nesse processo. Dudu, meu cunhadinho querido, entrando. Beijo, Dudu. E aí a gente tá esperando a Mônica, né? Acho que a Mônica tá um pouco atrasada. Não sei se ela tá aí com algum problema para entrar no Instagram. Se alguém que tiver aqui, Paty, tô vendo que você tá aí, fala com a Mônica para entrar no meu perfil no Instagram e me dar um oi. Eu não, eu não vi a Mônica entrar aqui ainda. Deixa eu procurar ela aqui, gente. Ah, a Mônica entrou. Mônica pede para entrar. Clica as duas cartas. Pede para participar aqui. Pede para participar. Vamos aqui. Vamos lá, consegui colocar a Mônica aqui. Ela tá entrando aí com a gente. Conectando a Mônica. Gente, esta é a Mônica. Então vamos lá. A Mônica chegou. Tava Olá, contando um pouquinho de você pro pessoal. A gente já tá aí com o pessoal ansioso, te esperando chegar aqui na live. Então vamos lá, Mônica. Primeiro queria vamos que lá. você se apresentasse. Bom, eu sou a Mônica Ferrari, Marcondes da Silva Ferrari. Sou pedagoga, fui professora há muito tempo. Eu fiz magistério, fiz pedagogia. Sou mãe de 2 adolescentes. E é Isso é isso. uma guerra. Em tempos de pandemia, né, Sara? É isso aí, né? Mônica, conta pra gente, né? Qual era a sua atividade principal aí quando veio a pandemia? Bom, eu sou professora, né? E fui Uhum. professora por 27 anos. E as piadinhas acabaram de entrar. A Sara falou pra não olhar, mas não tem como não olhar. A gente olha, não tem como. E eu fui professora por 27 anos, sem parar. Aliás, eu parei um ano que eu estava
fazendo pedagogia e fiquei parada há um ano, mas nesses 27 anos eu parei 2 anos. Um ano que eu morei fora é, e um ano sabático que eu fiquei estudando. Então são 25 anos, né? Não, 27 Aham, total. 27 total. total. É. Aí chegou março, né? E te mandaram para casa. Março, pandemia. Pandemia. Qual a idade dos seus alunos? Os meus alunos tinham entre 5 e 6 anos. Agora eu vou contar assim, eu vou contar, Sara, a historinha que eu queria te contar, que eu não Então contei para conta. Sara, que tem tudo a ver com esse momento. Quando entrou a Uhum. pandemia, depois de um mês e meio que eu tomei uma decisão, uma amiga minha falou: "E aí, jogou sua vaquinha?" Eu falei: "Vaquinha? Que vaquinha?" Mo, aquela história que você me contou da vaquinha. Eu falei: "Nossa, exatamente isso." Então eu vou contar rapidinho essa história. É a história de um mestre que estava andando nos campos com o seu discípulo e eles se depararam com uma casinha muito simples, com uma família muito humilde que vivia de uma vaquinha, do leite da vaquinha. Então eles vendiam parte do leite para comprar o que eles precisavam e usavam o leite para fazer o que precisasse, o queijinho, etc. E aí, a família era muito simples mesmo, andavam descalços, as roupas eram farrapos, enfim, era uma família bem simples. E aí, depois que eles saíram da casa, o mestre falou para o discípulo: encontra essa vaca e joga ela no precipício. Daí o discípulo falou assim: como assim? É a única coisa, é o único meio de subsistência que eles têm. Como assim que eu vou jogar a vaquinha? Ele falou: faz o que eu estou mandando. O discípulo, obediente, foi lá, achou a vaquinha, jogou no precipício e foram embora. E ele ficou com aquela história remoendo na cabeça, com uma culpa gigante de ter jogado a vaquinha da família e tal. E passaram-se uns anos, ele falou: eu vou voltar naquela casinha e vou me desculpar, vou falar que fui eu que joguei, enfim. E aí, quando ele voltou, ele não viu mais a casinha, o casebrezinho simples, não estava mais lá. Depois ele viu que tinha uma casa enorme, tinha um aras, tinha plantações, tinha um monte de coisa, tinha trator, tinha carro. E ele falou: uai, puxa vida, a família deve ter vendido a casinha, né? Porque ficaram sem ter o que fazer, etc, e tal. E daí ele chegou para conversar e perguntou da família: onde está a família que morava aqui? Uai, somos nós. Mas como assim? Vocês viviam de uma vaquinha, como assim são vocês? E aí eles contaram que eles sentiram muito quando eles viram que a vaquinha deles tinha sumido, mas por causa dessa falta da vaquinha, eles resolveram se reinventar e foram atrás e começaram a plantar e foram atrás de outras possibilidades e, e fizeram dar certo, né? Então, E quando eu saíram pensei da nessa zona de história, conforto, né? exatamente, a Saíram da vaquinha zona de é conforto. exatamente isso, a zona de conforto. Exatamente, É. né? E é E isso, eu aí, acho. você na pandemia, quando você não encontrou suas criancinhas de 5, 6 anos, que você encontrava todos os dias, a Mônica colocou elas no Zoom para falar com elas todos os dias? Foi, foi. Então, o Foi? começo da pandemia foi logo no Teve comecinho, isso? na primeira semana a gente já começou com Zoom e foi fantástico, deu super certo. A gente conversava entre uma hora e meia por dia, com aulas com especialistas também, e funcionava super bem. Fazemos algumas práticas, algumas atividades, brincadeira, música, leitura, e deu super certo. Mas O que que não a deu minha certo para você? então, não deu certo, porque por vários motivos. E um deles é que a minha vaquinha estava andando assim na beirada do precipício. E ela caiu. E várias situações fizeram que ela se aproximasse cada vez mais. Assim, há um ano e meio, 2 anos, a vaquinha estava querendo pular e não estava deixando, eu estava segurando, porque eu sempre fui professora. Como que eu ia deixar de ser professora? E sempre fui muito feliz como professora, né? Eu sempre adorei ser professora.
com 10 anos eu decidi que eu queria ser professora e fiz Sua magistério, mãe é etc. professora, né? Minha mãe é professora, foi professora por 33 anos. Ela ganhou de mim, né? Porque eu não cheguei lá. Eu acho que eu não vou voltar para a sala de aula, ainda é cedo para dizer, mas enfim. E perdi. Não. E aí a sua vaquinha estava andando no precipício. É. E daí fui eu que dei 2 pés nela e empurrei ladeira abaixo. E foi uma decisão, assim, bem difícil, bem. Ah, não é fácil, né? Você tomar uma decisão e. Porque você tinha o certo, né? Você tinha um emprego, carteira assinada, tá? Tinha um compromisso, né? Aquilo que todo mundo quer, né? Era o É, concurso, na minha época, era o concurso do Banco do Brasil, né? Então, você, é, você tem a carteira é, assinada, você tem o emprego, o salário cai todo mês, você entrega e recebe, entrega e recebe, entrega e recebe, é a e vida sabe que inteira. você pode viver com aquilo, né? Exatamente. E E a vida aí, inteira foi assim, né? É, pois é, para a maioria das pessoas foi assim, é, né? Só que a gente é. está vendo que a vaquinha de muita gente está caindo no precipício. Pois é, e às vezes ela cai sem você estar preparada. Acho que a Uhum, diferença, eu fico feliz por isso, que fui eu quem jogou. Tudo bem que as uhum, situações fizeram com que ela beirasse o precipício, mas quem jogou fui eu. A decisão quem tomou fui eu. E isso é muito gostoso, é muito libertador. Você fala, não, eu não quero mais essa vida, eu quero outra coisa. Então, uhum. foi especial, assim, no final, eu agradeço a pandemia, porque graças a ela, eu fiz essa mudança, né, Sara? Não Com fosse ela, eu, certeza. eu acho que eu estaria lá Agora, tentando segurar Mônica, a seu vaquinha. marido passou por um processo de empurrar a vaquinha pelo precipício também há uns anos, né? É, eu ia até Então você já comentar, tinha uma pré-experiência disso. sim, sim. O Esteban é engenheiro e trabalhava em marketing, né, numa empresa grande de telefonia, e ele cansou da vida executiva e fez o caminho de Santiago, voltou decidido a fazer mestrado, e fez o mestrado, resolveu ser professor, coach e está super bem. E eu tive esse privilégio nessa área, que eu tenho um coach de carreira em casa. Dentro de Né? casa. Então isso facilitou bem a vida, né? Isso foi Uhum, super bom, uhum. porque ele deu a maior força desde o começo. Ele deu um, um super apoio, e os meninos também, né? O Lucas e o Martim também. Então, isso foi fundamental. Porque até tem um texto de Esteban que fala que as pessoas próximas, às vezes, são as que falam: não, fica mais um pouquinho, não, você vai deixar um emprego sério, certo, por uma coisa Tá. incerta. Mas aí E, você empurrou a vaquinha e qual era o plano? então, a cerâmica era um hobby, porque eu sempre gostei, faz mais de 15 anos que me encanta a cerâmica, a história da cerâmica. É, a cerâmica em si, né? Os utensílios, os utilitários, etc. E aí eu pensava assim que no futuro eu podia investir na cerâmica. Ia ser um sonho poder todo dia fazer cerâmica. Só que eu Tipo nunca eu, tive esse assim, tempo. Né? um dia ia parar de trabalhar e ia sentar e escrever um livro. Acabei escrevendo o livro, Isso, trabalhando e estou aqui divulgando o livro. exatamente. É que você dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Eu tive que empurrar alguma coisa fora para. Minha Mas mãe você não entrou. estava Olha que feliz com o ideia. que você fazia. Essa é a ideia, né? Você não estava Então, feliz. E, na então, verdade, eu também estava me preparando, que minha vaquinha estava ficando velha. Minha vaquinha estava quebrando as pernas, ela já estava meio atolando, sabe? Então, eu estava falando assim, olha, essa vaquinha não vai dar muita coisa. Só que a minha vaquinha, ela é fênix. Entendeu? E ela vai se reinventando. Quando eu acho que ela está indo, ela se reinventa. Aí eu já estava com o livro, já estava com todo o projeto de palestras, já estava com toda a minha vida sem a vaquinha andando, e a minha vaquinha Fênix ressuscitou. Então agora eu estou cuidando da vaquinha e cuidando da nova vida. Então tá lá. Não é que eu dou conta de tudo, não. Mas mas vamos você lá. é organizada. É. Não, mas você é focada, né? Que além de tudo, você ainda corre. Você consegue É, organizar seu tempo de fazer tudo mas isso aí e é ainda uma fazer outra corre. história, né? Talvez eu consiga tudo isso porque eu corro.
Mas conta pra mim. Ah, Aí você veio a cerâmica, você, porque aqui hoje não sou eu, né? É você, né? Eu quero ouvir de você, quero saber você. então, daí veio cerâmica, e quando eu saí da escola, isso é uma coisa que eu gostaria de falar, Sara, que eu nunca na minha vida inteira deixei uma sala, uma turma, uma sala de aula. E essa foi a primeira vez que eu abandonei o barco, assim, numa situação estranha. Tudo bem, tinha uma pessoa no meu Ó, lugar, não é que eu larguei. eu vou fazer Mas uma eu pausa, deixei. tá? Fala. Mamãe pedindo um beijo, falando, ó, Oh, tô aqui, filhota. ai, mami! Bonitinha. Eu já vi que tem um monte de gente querida, que eu não consigo não olhar, não tem jeito. É, não tem problema, É, mas é porque é a mamãe, você tem que mandar um beijo pra ela, né? é. Não, e ela Beijo, tem, Tina. ela tem, ela tem Instagram agora, ela tá muito moderninha. Muito Arrasou. moderninha, arrasou. Então, aliás, minha mãe também foi uma que desde o início do ano ela falou, filha, sai, vai embora, vai fazer outra coisa. Então, é diferente quando você tem um apoio de muita gente, né? É Uhum, especial, assim, porque você não está claro. sozinha, tem alguém te amparando, as amigas maravilhosas, tem várias aqui, deram maior apoio também desde o começo. Então, então isso deixou mais fácil esse processo. E eu mergulhei, Sara, de cabeça, assim, total. Assim. Na semana que eu pedi demissão, eu já corri atrás de carimbo para fazer o carimbo na cerâmica, corri atrás da marca, que eu não tinha nem marca, eu não tinha nem Instagram da cerâmica. Eu postava as coisas no meu No Instagram, seu pessoal. pessoal. E É, você já sabia que se você empurrasse a vaquinha, você ia trabalhar com cerâmica? não, Não. não. Você empurrava a vaquinha e ia pensar o que ia fazer. E a cerâmica acabou ocupando o espaço. Ocupou total, assim. É que eu fazia, vou contar. Eu fazia colares. Estou aqui Fazia. fazendo propaganda. Não, eu faço colares, mas eu É. só fazia colares no começo. Uhum. Assim, desde que eu comecei a fazer cerâmica, eu comecei na casa de uma ceramista muito especial, que é a Lígia Rainer, que abriu o ateliê dela para a neta dela e para mim, que ela ia dar aula para gente. No final das contas, a neta acabou desencanando e eu aproveitei e fiquei, ia lá toda semana, uma vez por semana. E foi incrível, porque eu estava lá tendo uma oportunidade que eu nunca tinha tido. Ela disse que não valeu de nada, porque ela nunca deu aula. Na verdade, ela não deu aula, mas ela sempre estava lá falando alguma coisa, eu errava, ela falava por que eu errei, enfim. Foi muito bacana. Só que ela achava que eu tinha que fazer uma aula fora de lá. E daí eu fiz aula no Gracinha, com as crianças do Gracinha. Foi a primeira aula que eu fiz. Antes da Lígia, foi na, quando tem um período. Como é que é? Período extra lá de aula. As Eu, férias escolares, tem é, aquelas aulas não, especiais. não. Mas durante o ano, não nas Ah, férias. tá. Eu come- Uhum. eu comecei a fazer aula lá com as crianças, depois eu ia num ateliê de uma outra ceramista só esmaltar umas peças. E daí fiz com a Suzana Murakami um tempo. Depois eu fiz com a Gleides, que é uma professora do Gracinha, fantástica, uma ceramista. E daí lá eu fiz aula de torno pela primeira vez, que foi incrível. E é super difícil, é um desafio. Ghost, né? Tipo, todo mundo lembra só do Ghost, né? Vai muito além do Ghost. Ai, minha sobrinha entrou. Oi, Marina, Maricota. beijo. Gente, Sara, você falou que a gente é meio parenta? Então, eu não falei, gente, mas assim, Vamos a Mônica, eu falo que eu tenho uma família de verdade, né? Aquela família normal que as pessoas têm de sangue, né? Então todo mundo tá lá com todas as heranças hereditárias, e eu tenho a minha família Xing Ling, né? E a Mônica é minha prima Xing Ling, eu adotei a família de coração, então é muito mais do que família, né? Aquela que eu amo, né? E só para vocês perceberem como essa família é tão importante para mim, que eles conheceram o meu marido antes da minha família hereditária. Então eu Sério? primeiro apresentei o Nelo para vocês e depois eu apresentei para minha família de verdade.
Olha que legal. Não, gente, Porque assim, né, eu preciso saber, né, se o seu pai, né, o Silvio, acha legal, né? Porque ele tem que falar, ele tem né? que aprovar. Ele tem que aprovar, porque se ele fala assim, olha, esse moço é bom, né? O Silvio, pai da Mônica, ele, toda vez que eu saio da casa dele, ele faz um sinal da cruz e me benze. E às vezes eu passo por lá só para receber a bênção dele. Quando eu vou lá, ele não tá, eu fico numa frustração. É, eu peço também, sabia? Agora na pandemia a gente está evitando um pouco, mas eu faço questão também. Que ele faça em mim e eu faço nele também. É isso aí. Bom, aí Vamos lá. você estava brincando com a cerâmica e você, professora, que tinha aquele calendário rígido, né? Porque professor é aquele que tem horário para começar, é o reflexo da disciplina, né? Não, não pode atrasar, não pode perder a hora. Então começa a aula, sei lá, 7 da manhã, meu tempo, a aula começa Uma da aí, tarde, 1 da tarde até até às às 6. 6, né? Nem me E a sua lembro vida mais, era tá? assim. Mas a sua vida era assim, da 1 às 6, você tinha que estar lá, você não podia não podia dar um jeito, não podia não podia atrasar. Era uma vida super regrada, sinal que você tinha que acordar e cuidar da Férias. sua vida de manhã. Aí depois tinha horário rígido de almoço na sua casa, porque você tinha que almoçar para poder sair para trabalhar. Aí os Peraí. períodos de férias. E agora você tem 24 horas para você. Me conta como é organizar isso. Então, primeiro, eu vou dizer que é libertador. Você ter o seu horário para você e você escolher que horas você acorda, que horas você vai trabalhar. Claro que o ateliê, ele tem alguns horários que eu posso ir, então não é que eu escolho tudo. Mas eu escolho que horas. Eu não tenho horário, eu não preciso bater cartão, ninguém vai cobrar a hora que eu. Depende de mim, eu quero chegar cedo porque eu quero aproveitar. Então, eu tenho trabalhado bastante e já começo assim, agradecendo muito a, a Regina Escher, que é a ceramista desse ateliê, que no comecinho da pandemia, quando eu contei para ela que eu tinha pedido demissão, tal, eu falei, a gente estava ajudando a pagar o ateliê, sem aula, sem nada. Eu falei, olha, esse mês eu vou ajudar com um pouco menos porque eu pedi demissão, tá bom? Ela falou, não, lógico, aliás, eu não estou falando para todo mundo, mas se você quiser, você pode ir pode ir segunda-feira, que eu vou, o Fernando vai estar lá trabalhando, e você pode ir esmaltar a peça ou levar suas peças para queimar. Eu falei, então, eu não tenho ateliê em casa ainda. Eu preciso fazer as peças lá. Eu falei para ela, eu preciso produzir as peças. Ela falou, então tá bom, então vai e produz o ateliê. E aí foi incrível, Sara, porque se não fosse isso, não teria dado certo, eu não estaria aqui agora, porque eu comecei aí segunda-feira, dela começou a abrir na quinta-feira, isso foi em junho. Daí eu comecei segunda e quinta, dela falou, olha, quarta-feira o Fernando vai passar o dia todo lá. Eu falei, opa! Daí eu comecei segunda, quarta e quinta. E nisso você começou a abrir o Instagram? Então, daí comecei, daí é outra parte, porque eu não sabia nada de nada e tinha que começar por algum lugar. Falei, bom, vou fazer um Instagram novo. E logo no comecinho, por sorte, eu conversei com a Raíssa, que foi uma estagiária do Gracinha, maravilhosa. E ela contou, eu conversei com ela por algum motivo que eu não lembro, e ela falou, amor, eu tô fazendo um trabalho de mídia, se você souber de alguém que precisa. Eu falei, um dia eu vou precisar mais pra frente, né? Eu tô começando tal, mas mais pra frente eu vou precisar. Ela falou, então, mas é justamente pra quem tá começando, pra já começar bem feito. E daí foi a melhor coisa que eu fiz, porque ela que ajudou a estruturar os posts, as fotos. No começo foi um luxo, que eu mandava as fotos para ela fazia os posts e eu postava. Daí teve um tempo que ela fazia os posts, ela postava e eu via como ela fazia tal. Então foi um aprendizado assim incrível. Ela ficou comigo um mês. E eu quase chorei quando ela foi embora, quando acabou a data, porque eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que ficar sozinha. E tá dando super certo e tal, mas foi graças à Raíssa que deu essa cara mais profissional, sabe? E além disso, que foi importantíssimo também, eu tive que decidir o logo, tinha que decidir a assinatura, que era a assinatura do carimbo do cartão, da argila,
Aham. e o carimbo do papel, daí eu tinha que juntar o logo com o nome, daí a gente colocou cerâmica, e daí quem me ajudou muito nisso e tem me ajudado até hoje é o Rogério, que faz os carimbos do pessoal lá do ateliê, e ele tem sido incrível. Ele que fez a arte final, o vetor, etc. E, e a gente já tá, acho que no, sei lá, no oitavo carimbo já. Porque daí ele inventou de fazer carimbo de mandala, carimbo com duas letras, carimbo do nome inteiro, enfim. E ele tem ajudado muito, ele ajudou a fazer o cartãozinho da marca, ele me ajudou ele ajudou muito, assim. Então eu tive uma equipe chique, né? Tive uma Chique, né? equipe Começar com bacana. uma equipe, né? Chique. Não, super chique, porque esse começo, né, Sara, é muito investimento, né? Aliás, Sim. eu diria que é quase só investimento. Mas, Aham. mas tem que ter um investimento para começar. A Raíssa falou assim, moça, você precisa tirar umas fotos boas e não sei o que. Eu falei, bom, meu celular é mais ou menos, e a gente tem uma maquininha mais ou menos. Então, bora comprar uma máquina fotográfica bacana para tirar umas fotos bacanas. E, e daí ela deu a dica, compra mesmo, que vale a pena. E vale super a pena. Eu acho que esse comecinho tem que investir mesmo, né? Porque se eu não tiro uma foto bacana, se eu não posto uma foto bacana, eu não vendo, né? Claro. Então, É, porque a gente compra com os olhos, né? É, exatamente. eu falo que não adianta você ter um produto super legal guardado na prateleira dentro do armário. Você tem que colocar na vitrine, né? Exatamente. E a É. gente olha o seu Instagram, né? A gente, ó, quem tá aqui, que entrou, não esquece de seguir a Mônica, né? No Instagram Uhum. dela. Depois ela vai passar o endereço E a dela cara. no Instagram. Eu também. Claro. Mas o seu Instagram tá super lindo, ele é super clean, dá vontade. Eu olho aqueles copinhos lá e eu falo, ai, gente, eu quero tomar água nesse copo. Eu Olá, quero. tô tomando água, não é café. Então, eu quero um cafezinho, eu adoro tomar café no copo, né? Então, assim, um privilégio de você olhar e ter desejo, né? E fora os colares, que são lindos, né? Eu tenho um, né? É. Que eu ganhei de Aliás, presente no uma coisa. Natal. É verdade, verdade. É. Sabe o que eu ia falar? Uma coisa bem importante que eu faço colar faz um tempo e eu já fiz vários bazares. Já fiz aqui em Uhum. casa, já fiz com as amigas em outros lugares, enfim. E convidei amigas empreendedoras para fazer. Uma delas é a minha prima querida, que é a Lu, que faz pão de Uhum. queijo e também tem uma história incrível, ela é advogada, largou 15 Não, anos. não dê spoiler. Não dê spoiler, É, porque ela tem conversado com a Sara. A Lu vai É, ser uma das convidadas. é, é. É. E daí ela é super inspiradora, porque ela começou vendendo pão de queijo em bandejinha de isopor, e agora ela tá um sucesso, abriu um café, e eu vou fazer os copinhos para o café dela. Então a gente tá assim, crescendo juntas, né? Tá Uhum. muito gostoso. Então, eu queria contar uma coisa. Quando eu fazia os colares, eu amarrava o colar atrás de um jeito para você. Eu fazia um nozinho de cada lado e puxava para Uhum. ajustar. Só que nessa camurça não dava certo, porque não dava para puxar direito. Daí eu falei, gente, é simples, só fazer uma bolinha de cerâmica e puxar. E daí, na semana que eu entrei na pandemia, eu fiz isso. Eu fiz uma bolinha, dá pra ver? Fiz uma bolinha de cerâmica, Sim. daí eu puxo de um Uhum. lado e de outro e Uhum. ajusto. E Uhum. daí ajusto na altura que eu quiser. Era uma coisa tão ridícula, Sara, mas eu nunca tive o tempo para fazer isso, para me Para dedicar, pensar, né? E sabe? para se Pra dedicar e criar pensar. peças novas, né? Pois é. E ficou super bacana. E daí, do outro dia, eu tava pensando, né? Ah, não, essa composição foi ideia de uma amiga, ela comprou um colar, eu dei outro de aniversário, e ela falou, Mô, dá para usar os dois juntos. Eu falei, nossa, nunca tinha pensado nisso. Então, hoje eu estou inovando a ideia da Marina, amiga Uhum. querida, e que começou a usar assim, achei ótimo. É uma possibilidade. É, e Você tem já compra copo, dois de vez. agora tem prato, né? Você tá fazendo pratos É, já, é, né? isso. Então, E- eu faço. Tem coisas que eu faço. Esses copinhos, por exemplo, são feitos com a barbutina, que é a argila líquida. Então, tem Uhum. moldes e eu faço nesses moldes e tal. Esses copinhos foram uma parte. Esses são os copinhos do sorteio de amanhã.
Ó, gente, Esses amanhã copinhos, tem sorteio no Instagram da Mônica, hein? amanhã às 6 da tarde. Esses copinhos quem fez foi o Fernando, que trabalha lá no ateliê. Eu soube ele me contou que fazia umas peças para algumas pessoas do ateliê, e eu falei, putz, Fê, por que você não faz então uns copinhos para mim e uns pratos? E agora ele começou a fazer os bowls, e daí tá uma delícia, porque ele faz, eu esmalto Uhum. e vendo, né? Que também essa parte é difícil, a gente não valoriza tanto, mas é um tempão. Hoje eu fiquei a tarde inteira conversando com 3 pessoas que queriam comprar umas peças, uma veio buscar 3 sacolas de presente para dar, mas é uma delícia, né? É isso que eu quero, né? O Esteban, eu falei, nossa, eu tô exausta. Ele falou, mas não é isso que você queria? Eu falei, é, é isso aí. É Tá isso, ótimo. Ele falou, né? ou você É preferia isso. estar na escola fazendo relatório? Eu falei, não, tá ótimo, tá ótimo. Ó, É, e as histórias, né? ó, que lindo. Lindos, assim, gente, no Instagram dela tem fotos Esse de vai coisas ser lindíssimas. E sabe o que é engraçado? Que eu tenho aqui em casa 2 potinhos de cerâmica que você me deu de presente uma vez. ai, meu Deus. E eu acho que você comprou em Cunha, algum lugar Ah, bom. assim. Ah, não, já sei. E eu não sei, mas a cor, o estilo, quer dizer, você já tinha uma tendência para isso, né? Você já gostava dessa Já, já. linguagem É, que e- e toda vez que eu vejo suas peças, eu sempre lembro dos meus potinhos. não, eu sempre gostei de dar de presente. Olá, a Uhum. minha cunhada falou, eu também tenho. E agora, cunhadinhas, o presente de Natal vai ser só cerâmica. E é uma delícia, porque é um presente meio certo, né, Sara? Não tem erro. Todo Não mundo tem usa, erro, todo porque mundo todo mundo usa, toma todo mundo sopa, quer, come todo mundo salada. precisa de um potinho legal em casa, todo Uhum, mundo sim, precisa de um joguinho de copinho, todo mundo quer um lugar legal para servir um cafezinho, uma coisa, de ter é, um kitzinho, pão de queijo com café. É muito legal, né? eu acho que é gostoso, é bom isso. Fala. Bom, então assim, sua família super apoiou. Minha família super apoiou desde o início. É que eu vou contar que no começo do ano estava bem difícil. E eu mudei assim da água para o vinho. E fiquei super bem, porque eu estava assim quase deprimindo, indo para um psiquiatra pedindo remédio, pelo amor de Deus. E imagina, a hora que eu pedi demissão foi libertador, eu nunca fiquei tão feliz da vida. Comecei a fazer yoga, comecei a fazer meditação, que eu não fazia. Consegui Uhum. parar para pensar. Até eu estava lendo a autobiografia do Lucas, que está no terceiro ano do médio, e ele falou, a hora que ele fala de mim, ele fala, não, porque minha mãe nunca para, ela faz 10 vezes, 10 coisas ao mesmo tempo, e não sei o quê. E era assim mesmo, eu era um pouco, eu sou agitada, eu sei Uhum. disso. Minhas amigas sabem, minha mãe sabe. Aliás, eu puxei minha mãe, né? É, mas agora eu acho que eu tô conseguindo parar um Tá pouco, sempre sabe? organizando uma festinha, né? Sempre. Não, eu tô sentindo muito essa pandemia, porque eu adoro encontrar as amigas. E como eu tenho que entregar as peças, eu tenho Uhum. encontrado com as amigas e tem sido uma delícia. Então eu tenho essa desculpa. Semana passada eu encontrei 3 amigas. Eu falei, nossa, que delícia, que saudade. Só não dá para abraçar, né? Mas enfim, já mata uma saudadinha. E é isso. Mudança radical, né, Sara? Outra coisa, você falou do negócio do horário, tudo bem que eu não tenho. Olha lá, o dia da amor rende 30 horas, é exatamente isso. Tipo isso. E, Nesse ponto a gente é meio parecida. você também faz bastante coisa, né? Muita coisa o dia todo. Então, mas é uma escolha, né? Eu tava pensando nisso. Eu tenho os dias que eu vou pro ateliê, a minha cunhada, agitada é pouco. E sua mãe falou que você puxou da sua avó, Dona Tidinha. Mas Puxei minha avó. o que eu acho assim, nessa pandemia, eu me estressei muito. Muito. Teve um período que eu estava muito estressada. Mas tinha hora que eu estava fazendo reunião no computador, né? Aprovando alguns processos em outro computador e ainda Nossa, respondendo o WhatsApp, alguma coisa. Então, assim, era muito estressante. E aí,
outro dia eu fiz um treinamento de Agile e eles fizeram um teste, né, mostrando o quão improdutivo é você ser multitask, entendeu? Então, o quão improdutivo é você ficar fazendo duas coisas ao mesmo tempo, muitas coisas ao mesmo tempo, porque você é muito mais produtivo, muito mais eficaz se você faz uma de cada vez. Isso para mim foi um tapa na cara e eu, a partir daí, comecei a fazer uma coisa de cada vez. Ao ponto de que se eu entro numa reunião, eu coloco o meu celular em noturno, só para não ter que ficar recebendo WhatsApp e tudo mais, né? Tô dando uma bronca no marido. Marido, dá oi, né? Vem participar, né? Você fica aí só no... Oi, tudo bem? Bem-vindos. Olha, gente, este é o marido que apoiou a Mônica na transformação dela. Maridão. É isso aí. Não é pra todo mundo, né? Não é pra todo mundo. Maridão e super coach. Mulher tomar mulher feliz em casa do que uma deprimida aqui, né? Viu? Então, é isso aí. É isso aí. Beijo. Muito bem, beijo. Então é isso, eu acho que a gente às vezes tem que tirar um pouco o pé do acelerador, né? E fazer uma coisa de cada vez, ser menos multitask, porque não precisa, né? Porque do jeito que a gente é 330, a gente até deprime as pessoas, às vezes, à nossa volta. Tem uma amiga aqui daqui, que é a Camila Antunes, ela fala muito disso, assim, do quanto é importante você focar, você vai falar com seu filho, você guarda o seu celular, você vai chegar em casa, guarda o celular, olha olho no olho. E ontem, Sara, quando a gente começou a conversar de manhã, eu saí de casa voando, esqueci o celular em casa. Falei, putz, grila, que eu faço? Meu, rendeu tanto o ateliê, fiquei 3 horas no ateliê, 3 horas e meia, rendeu muito. Eu falei, gente, não é que é bom ficar sem celular? Porque eu fico lá, daí eu quero tirar foto, eu quero ouvir o rádio, quero trabalhar, e não rende, às vezes não rende, né? E a gente aí acha você não faz nada, né? Você acha que nada vai fazer direito, tudo e né? não faz nada, né? Esse negócio é muito interessante da produtividade, né? Quando eu estava com esse negócio no curso do Agile, o professor me falou assim, olha, tem uma técnica chamada Pomodoro. Não sei quem aqui já ouviu falar nessa técnica Pomodoro. Mas ela é muito indicada, inclusive, para estudantes que não... tem dificuldade de concentração, quer ficar no celular, quer ficar respondendo coisas, né? Que é o seguinte, você pega... Você divide o seu dia em 2 horas de estudo, por exemplo. Então, nessas 2 horas de estudo, por 25 minutos, você vai focar no estudo. Aí, 5 minutos, você pega o celular e aí você responde mensagem, vai checar seu Instagram, vai checar Facebook, alguma coisa, entendeu? Aí você, de novo, mais 25 minutos e 5 minutos. Se para alguém 5 minutos não é o suficiente, né, de intervalo, então tá, aumenta para 10. Mas respeite o seu intervalo e respeite o seu período de concentração, né? E isso te dá condição de ter produtividade e concentração, né? Aí eu fui atrás dessa técnica e tal, e achei vários podcasts falando isso e dizendo que está tendo muito sucesso sendo aplicado no estudo de adolescentes, porque acho que é aí que a gente começa a se organizar, né? É aí que a gente começa a aprender como ter foco, como estudar, qual a linha que a gente vai na nossa vida e como que a gente se organiza no trabalho, né? Por exemplo, eu não sei entrar numa reunião sem papel e caneta. Por quê? Porque a vida inteira eu estudei fazendo resumo para mim mesma, né? Então, a forma de eu guardar as coisas é ficar escrevendo alguma coisa que depois eu vou olhar. Às vezes eu fico ali até tentando entender minha letra, né? Porque depois que eu quebrei meu dedo, a minha letra é horrorosa. Jura? Né? Eu rompi o ligamento do polegar e vocês não sabem o mal que faz um polegar na letra de uma pessoa. Mas tudo Caramba. bem, né? Mas é super importante, né? Agora, Mônica, me fala uma coisa. A gente tá aqui, né? Todo mundo isolado.
né? Algumas pessoas voltando mais para a normalidade do que as outras, né? Por exemplo, eu já tenho um mês e meio, mais ou menos, que eu saio para trabalhar e Nossa, todo sim, dia? praticamente todo dia, né? Nossa. Eu faço uns 2 dias de home office e 3 dias eu vou para o escritório, né? E aí, mas não é um relacionamento normal, né? Porque é a empresa com baixa concentração de pessoas, né? Então, Uhum. cada um num canto, é, máscara o tempo inteiro, álcool gel o tempo inteiro. O dia que eu tenho que sair é o dia que eu faço tudo. É o dia que eu vou para acupuntura, é o dia que eu vou trabalhar, é o que eu faço tudo, porque é um estresse. Porque cada vez que eu saio de casa, eu tenho que chegar, pelo menos aqui em casa, né? O sapato não Uhum. entra em casa, tira a roupa toda, se enfia debaixo do chuveiro, Sim. lava a cabeça, né? É, Então, assim, por exemplo, é. não tem tintura de cabelo mais que aguente, porque você lava o cabelo todo dia, 2 vezes por dia, né? Chega uma hora que o cabelo já tá, né? Ou Um... então, deixa os seus branquinhos, Sara. Tô Pois é, deixando. mas Tô os encarando. meus branquinhos não são assim tão branquinhos, querida. Eu já tenho a cabeça praticamente toda branca. Sério? Você Você perdeu a não pode chance de ser esquecer que. grisalha, então. Pois é, eu perdi a chance. Você tem que pensar que a gente tem quase 10 anos de diferença. Mentira. É Mentira, gente. verdade. É Claro que não é. verdade. Claro que é. Claro que é. Eu tenho 52, vou fazer 53. Tenho 49. Hum. Vou Ah, fazer mas 50, você não viu? Quase parece. nada. Não parece, né? É, sou muito jovem. É. Então vamos lá. Mas aí, É. como Ô, é que Sara, você vê a olha, volta da normalidade? Se é que a gente vai voltar para um mundo normal? Hoje eu estava vendo a história desde ontem, né? Essa história da vacina russa, né? Gente, eu é, tô com tanta esperança, porque para mim o que o Covid trouxe não é a questão do isolamento, porque, por exemplo, eu aprendi a fazer home office, que era uma coisa que eu não sabia fazer. E acho que é uma coisa que, assim, eu já vou organizando os meus dias de home office, né? Então, né, tem dias que se eu tenho algumas coisas mais especiais para fazer em casa, eu já fico em casa. E penso quantas uhum, vezes eu me estressei e que eu não precisaria ter me estressado se eu tivesse aprendido o home office antes, né? sim. Aham. Eu, Mas a gente não se abraça mais, né? Por exemplo, é. eu não vou Não, mais na casa do seu pai pedir a bênção, né? é, pois é. Não, o que eu Né? acho assim, no comecinho da pandemia foi muito estranho, foi muito estressante, porque eu ficava me preparando para a aula da tarde, a manhã inteira, em reunião com as professoras para fazer aula à tarde, então eu só relaxava depois que acabava a aula, mas já pensando no dia seguinte, e a casa, e a comida, e tudo. Muitas vezes eu desencanei de fazer almoço, falei, Esteban, cuida aí você, porque tá difícil. Enfim, foi bem complicado no começo, mas depois, eu confesso que para mim tá muito Uhum, confortável, assim, tá gostoso. Eu gosto de ficar em casa, mas eu também não tô ficando só em casa, né? Eu já saio é. para ir para fisioterapia, né? Que eu operei o ombro e ainda tô com dor, então faço físio. E tenho que ir, porque eu fiquei fazendo exercício em casa, não foi o suficiente, eu piorei. Então, estou fazendo físio e estou indo ao ateliê. E o ateliê Uhum. é vazio, né? Vai uma ou duas pessoas por dia, não tem quase ninguém. Então eu já saio, eu já vejo a cara da rua, né? Eu só Que vou ao as pessoas supermercado. falam assim, ah, que loucura, né? Você vai para ateliê. Gente, tem gente que vai com a desculpa do supermercado, né? Vai ao supermercado todo dia. Pois E aquele é, supermercado lotado. Eu, por exemplo, não vou ao supermercado, né? Aqui em sério. casa, não. Você pede. Todas as compras, assim, eu arrumei uma compra que chega terça ou sexta em casa, num preço Hum, super legal, gente, fica a dica, tá? É, hum, é um perfil que tá no meu Instagram, Broto da Roça. Ela manda a lista na sexta-feira e eu tenho que mandar o pedido na segunda-feira até o meio-dia. E aí na quarta eu tenho toda a feira em casa, toda a fruta em casa, tudo fresco, muito melhor do que se eu fosse no sacolão, entendeu? olha que legal. Eu peço, sacolão eu peço, mas supermercado não. E o supermercado, eu peço tudo pela internet, tudo pela internet. Ou o meu marido vai ao supermercado.
porque como ele é médico e ele já tem que sair, já tem que se expor, então a exposição fica dele, Então, né? Mas você sair para o ateliê e ficar sozinha não é crítico. Crítico são as famílias que levam crianças para o supermercado, que eu já vi, né? ou então, o senhorzinho de 88 anos que vai ao banco, à farmácia, à lotérica. Exatamente. Tipo, Né? tipo meu paizinho. Pois ele vai? Vai. Você não consegue amarrar ele em casa? Não, eu falo com a senhora, a esposa dele também não consegue amarrar, então é difícil. E ele faz uma cara. Eu só fui lá, eu chego em casa, eu lavo a mão. Eu falei, pai, ele nem leva álcool gel. Eu falei, meu Deus do céu. Isso é meio pânico, mas é um assunto delicado na família. Não é pânico, né? Porque até tem que chegar em casa, tem que tirar a roupa, aquela roupa não tem que usar mais, né? E tomar banho dos pés à cabeça, né? Então, não sei se ele faz isso, sabe? Eu acho que não. É complicado. Bem complicado. Eu acho que não. Mas e aí, como é que você vê aí, voltando ao normal, quais são seus planos aí da Mônica ceramista? Então, eu vou te falar que eu tô louca para que volte, sabe por quê? Para eu não ter que correr como todo mundo vai estar correndo, com o horário. E eu vou querer viajar fora de temporada, que agora eu posso. Então, mas isso vai ficar mais para frente, né? Eu preciso trabalhar bastante para poder pagar as contas. Mas eu acho que muita gente vai voltar como se nada tivesse acontecido. Eu acho que muita gente vai parar um pouco e vai deixar... Eu, por exemplo, não vou correr tanto. Eu quero organizar agora meu horário, que vão voltar as aulas no ateliê. Então, agora eu vou poder ir toda sexta-feira, que eu tenho aula de torno por 3 horas. E vou combinar com a Rê alguns dias para ir no ateliê quando ele estiver vazio para eu poder produzir minhas peças, né? As outras peças que não no torno. Então, e daí eu quero organizar esporte, eu quero fazer agora, estruturar, tipo, foco Sara, que você tem, na preparação das maratonas, antes das maratonas, e eu preciso me organizar, mas eu vou poder ir para o clube, sei lá, na sexta-feira à tarde, na quinta à tarde, vai ser um luxo. Não que eu vou estar trabalhando, mas eu vou poder ter escolhas, né? Isso é libertador. Isso é libertador, né? Porque a gente... Eu esqueci de falar uma coisa, esse negócio de horário, eu não tenho horário, mas eu trago coisa para fazer todos os dias. Quando eu vou para o ateliê, eu trago peça para dar acabamento, eu tenho que fazer os pingentinhos que vão no final, é muita coisa. Então, a Miriam Finanças está falando aqui que depois que você tem alguém que passou por Covid, tudo muda. Miriam, eu devo imaginar, eu não sei, assim, a minha volta, algumas pessoas passaram por Covid, mas passaram por Covid de uma forma muito tranquila, né? Eu não conheço pessoas que passaram por Covid séria, né? O Ale é marido da Mi que teve, sarou, mas ele está trabalhando no sul, então foi bem complicado o caso dele. E ele tinha problema pulmonar, tal, agora ele está bem. Mas deve ser um super susto, né? A gente tem também um amigo que perdeu o pai, assim, logo no começo, ficou 40 dias internado, melhorou, saiu da UTI, faleceu. Foi um choque. Enfim. Olha, eu preciso mandar um beijo para a Vitória, que mandou um oi aqui para a tia Sara. Vitória, beijo, querida. Miriam, eu não tive essa experiência perto de mim. Na verdade, como meu marido trabalha em um hospital que faz atendimento Covid, eu estou sempre esperando o Covid chegar aqui em casa. Né? Desde que iniciou o afastamento e a gente viveu muito tempo até afastado de todo mundo. Eu fui um dia na casa dos seus pais, por exemplo, buscar arroz, eu não deixei o Nelo nem descer do carro, né? Eu fui lá, peguei, onde está o arroz? Fica aí, peguei e fui embora, né? Então, a gente tem muito cuidado. Aqui em casa a gente tem muito cuidado. Por exemplo, em momento algum a gente pediu fast food, todas as comidas são feitas em casa. Hoje, por exemplo, eu acabei de fazer um panelão de molho de tomate, porque isso também mudou a qualidade da alimentação, né? Porque comendo muito melhor, né? Comendo muito melhor, com muito mais qualidade, sempre a comida feita em casa.
Então, isso também mudou, né? E às vezes eu fico... Oi, Fala. pode falar. Não, no Às vezes começo eu do fico ano... perguntando se a gente não tem algum tipo de... Se a gente já não tem algum tipo de imunidade que não seja de anticorpos para a doença, né? Depois de tanto tempo, como que as pessoas veem isso. Mas, por exemplo, eu não saí para correr. Durante 130 dias eu fiquei em casa. Eu não saía para correr, né? O que me mobilizou, eu vi você falando da fisioterapia, o que me mobilizou a sair de casa foi uma crise de labirintite. Porque aí eu tinha que ir para acupuntura, mas foi a doença que me fez sair de casa. Se eu não tivesse ficado doente, talvez eu tivesse ficado em casa mais tempo, né? Caramba, olha só. Eu ia falar alguma coisa, eu esqueci. Depois eu lembro. E a Miriam tá falando assim, que muitas pessoas com sequelas, que as pessoas não se dão conta. É um período muito complicado, né? Muito complicado. Lembrei que eu ia falar, Sara. Eu acho que o que tem sido muito difícil, assim, eu vejo pelos meus pais, né? No comecinho da pandemia, bem no comecinho, que a gente também não entrava, cheio de cuidados e tal, e o meu pai falava, vem aqui me dar um beijo. Eu falei, pai, eu não vou te dar beijo, eu só vim entregar a compra, não vou te dar beijo. E ele ficou bravo comigo. E eu tive que desobedecer meu pai, né? Que é uma coisa, assim, difícil. Mas eu não obedeci, eu não fui dar um beijo nele. Eu falei, pai, eu não posso. Ele falou, eu já vou morrer mesmo. Qual o problema? Eu falei, o problema é que eu não quero que morra tão cedo. Caramba, né? Mas você sabe que eu sei de uma mãe de família que, no início da quarentena, chamou os filhos e falou o seguinte, eu não cheguei até aqui na minha vida para não ter meus filhos e os meus netos em casa aos domingos comigo, entendeu? Então eu não aceito que vocês não venham aos domingos em casa almoçar comigo. Aceito, se vocês quiserem, que venha um de cada vez. Então cada filho vem num domingo. Mas eu quero os meus domingos com os meus filhos e os meus netos, porque eu já vivi até aqui. E se eu tiver que viver o resto da minha vida sem encontrar vocês, eu prefiro não viver, né? Nossa, tem alguém aqui, a Miriam escreveu aqui, ó. Tô vendo. A Miriam cuidando bastante, porque ela tem contato com a mãe dela, né? E é isso mesmo, Miriam. Acho que a gente tem que tomar cuidado, né? E além do susto de você ter alguém de ter ficado, né? E toda vez que a gente pensa assim, uma pessoa que ficou doente, né? O que mais me assusta não é só uma pessoa que ficou doente, é uma pessoa que tá com vírus, né? E que não sabe que tá com vírus e não tá tomando os cuidados básicos que deveria estar tomando e tá infectando aí outras pessoas, né? Porque dá muito... eu não tenho os dados, né? Mas outro dia eu estava estudando sobre tabagismo. Tabagismo mata por ano no mundo 8 milhões de pessoas. Dessas 8 milhões, 1.200.000 são os tabagistas indiretos. É um número assustador. O grande problema é que, primeiro, o tabagista ele não contamina as pessoas aleatoriamente, né? As pessoas, você tem a opção de se afastar de uma pessoa que está fumando, então você não precisa ser um fumante indireto o tempo todo, né? Você tem a opção de ficar afastado. Sim. E o tabagismo mata em 40 anos, né? E a gente tem uma doença que mata em 40 dias. E que se eu estiver contaminada, eu não sei se eu tô para quem eu tô passando, porque é que nem rato, né, da cria. Então, isso é muito complicado. A Fabi também falando que ela sai, ela faz compra para a família e tal, né? É bem complicado isso, é muito complicado. E 2021 aí, olha, a gente tá aí a 5 minutos de acabar a nossa live, né? Nossa, que rápido. Sabe o que eu queria te falar antes de falar de 2021? Mas pode até ter a ver com 2021. Outra coisa que aconteceu, logo na primeira semana que eu pedi demissão, foi que eu queria continuar vendo criança. Não é que eu deixei de gostar de criança, nem deixei de gostar de aprender com a criança, de ensinar. Então eu convidei umas crianças ex-alunos, que eram meus alunos do primeiro ano, agora estão no terceiro. Conversei com as mães, convidando-os para contar história e fazer brincadeiras, que é uma coisa que eu faço
Eu dou uma oficina de brincadeiras para educadores, que eu adoro, que é uma coisa que talvez para 2021 seja um objetivo aí, trabalhar com formação de adultos. E daí convidei umas crianças de escola pública, que eu sei que está bem mais complicado que a particular, para contar história e fazer brincadeira também. Então, desde maio, eu tenho 3 grupos, um de escola particular e 2 de escola pública, que eu convidei os filhos de alguns funcionários de uma escola, e é uma delícia. Eu nunca imaginei contar história para crianças que eu nunca vi. Eu conto história para minha sobrinha, para Olga, que eu nunca pensei, não fosse a pandemia, eu não teria pensado nisso, né? Não é engraçado? Uhum. Porque eu já tinha computador, já tinha celular, já tinha. Só que a gente nunca pensou A nessa gente nunca pensou possibilidade. que a gente, hoje em dia, sempre que você vai ligar para uma pessoa que você precisa conversar, você pergunta, pode ser por vídeo, né? A gente está tão carente de encontro Muito. que a gente quer falar com as pessoas, a gente não quer mais falar ao telefone, a gente quer fazer uma ligação de WhatsApp face to face, né? É engraçado. E no começo da pandemia, Sara, eu adorava ver live, porque eu falei, gente, alguém está nesse momento fazendo isso, não é um vídeo, é uma live, é uma coisa real, a pessoa está lá. Eu comecei a fazer yoga assim, com o Marcos Rojo e a família, porque eles estavam naquele momento dando aquela aula falando comigo. Então é engraçado, né? É. Enfim, Bom, 2021 eu queria que vamos ver. você guardasse aí esses 2 minutos, né? Porque o Instagram vai pôr a gente para fora, para mostrar aí um pouquinho as suas peças, falar do seu site e falar dos seus planos de 2021. Você tem 2 minutinhos seus aí. Bom, o site ainda está No embrionando, a gente. Instagram, desculpa, Instagram. Não, mas é que site é uma coisa que a Raíssa deixou a lojinha do Instagram assim pronta para anexar ao site, só precisa fazer o site, que o meu marido falou que vai fazer. E não, ele já faz a planilha, ele faz bastante coisa, né? Eu preciso pagar pro cara. E o que eu tenho. Então, hoje eu vendi um monte de coisa para a Silvinha, que é a minha nutricionista maravilhosa, que, aliás, no começo da pandemia, ela falou. Eu falei, faça minha vitamina ou não? Ela falou, não precisa. Você vai ficar em casa, você vai comer bem, não vai precisar. E ninguém ficou doente nem um dia desde março, ninguém. O que eu tenho. Deixa eu acender a luz aqui, peraí. Uma caixa cheia de pingentes que eu preciso vender. Cadê? Dá pra ver aí? Uhum. Copinho só tem esses, porque o resto eu já vendi. E tem Mas alguns você aceita bolsos. encomendas, né? Aceito encomendas, é claro. Aceita encomendas pelo direct lá no seu Instagram, né? Isso, que é o Monica.Ferrari, _cerâmica. E é isso. Eu tô trabalhando bastante e o Instagram é a minha salvação, assim, nesse início, né? Já que não tem bazar, em breve, quando puder, faremos um bazarzinho. uns bazar. É isso aí. A Gabi Belli estava aí, espero que ela te veja para vocês se conhecerem e ela também te dá umas dicas aí de bazares e colocar teu produto e vai encerrar. A gente Tá bom, tem obrigada. 1 minuto e 15 segundos aí, dá um beijo para todo mundo, né? Obrigada, Mônica, foi pessoal. muito legal te receber. Gente, obrigada aí pela audiência, uma delícia, né? Obrigada, E Sarinha, valeu. Foi beijo. Bom, né? Até que não foi tão difícil. Foi fácil, Beijo. né? Beijo. Foi um bate-papo mesmo. É isso aí. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada Obrigada. a você. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.